São 16 horas e 47 minutos, nós estamos falando com a Miriam Durante, que ela está falando de hipnose que cura até calo e unha encravada. A acupuntura cura, hein? Eu não falei isso, hein? Mas eu falo, a acupuntura cura até, para falar o Dr. Evaldo, nosso professor, médico, cardiologista, mas o que serve a acupuntura? Para tudo, até para calo e unha encravada, e é verdade. A questão do homem, quando o homem nasce, a acupuntura, a medicina chinesa fala, e a psicopatologia também, que é a minha especialização, fala que nós temos um medo visceral, ou seja, desde o medo que nasce, o medo da concepção, o medo da morte, o medo... Existe um medo que chama-se medo visceral. Só que ele precisa estar dentro de certos padrões, ele não pode ter uma ascensão desse medo a ponto de nos dominar. Você tem algum caso em que trabalhou especificamente com medo, com bastante sucesso, Miriam? Tenho vários casos. Eu tenho um de um menino que ele tinha 14 anos. Eu atendia o pai, a mãe, o irmão, e esse pai acabou me procurando falando desse filho. Trouxe. O menino, ele não dormia sozinho, ele não usava a piscina da casa dele, porque ele tinha medo de ficar sozinho na área da piscina. Ele mora num condomínio fechado, ele não ia até as quadras encontrar com os amigos, a menos que os amigos viessem buscar em casa. Que idade? 14 anos. 14 anos. Porque ele tinha medo, tem muitas árvores no residencial, ele tinha medo de ter alguma coisa atrás das árvores. Então ele não vivia praticamente. Ele estudava numa escola, que é uma escola todinha de vidro, e como era ele e o irmão, que eram alunos dessa escola, quando ele ia mais cedo, porque o irmão entrava mais cedo, ele ficava sozinho na sala dele. Ele morria de medo, mesmo sendo uma escola de vidro, sabe, todinha de vidro, porque ele via as pessoas do outro lado. Mas ele tinha medo, ele não estava vivendo. Obviamente não vai interessar identificar qual a pessoa, mas você conseguiu chegar no cerne deste problema, Miriam? Pode falar? O que eu posso te dizer é o seguinte, o relaxamento é muito bom. E é bom para qualquer coisa. O que aconteceu foi o seguinte, ele foi descobrindo os medos, né? E aí entra um problema todo, entra família, entra um problema de educação, a maneira como está sendo criado. Às vezes a mãe não tem um casamento exatamente como ela quer, então dormir com o filho é gostoso, sabe? Acaba criando um monte de problemas. E ele foi descobrindo os medos dele. Eu sei que depois de 8 sessões, 8 só, ele já dormia sozinho, o pai e a mãe podiam sair de casa, deixar ele sozinho em casa, ia para a escola, ia jogar bola no condomínio, sem problema nenhum. Então é aquilo, a gente tirou todo o negativo. O que eu faço é o seguinte, nós temos uma mente, todo mundo, muito mais negativa do que positiva. Então o que eu falo? Para que você passe a ter uma mente mais positiva. É fácil? Não, não é fácil. É uma questão de persistência, mas você consegue. Então, é uma questão de treinamento, é uma questão de domínio das próprias emoções. É você começar a acreditar mais nisso. Por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar em Emile Coué, não sei se é essa a pronúncia. Não. É um farmacêutico francês, ele que começou com a hipnose, mais ou menos. E ele tem uma frase que é: todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Que eu achava, inclusive, que essa frase era do Omar Cardoso. Quando eu fui estudar bem a hipnose, eu vi que essa frase é dele e é muito boa. Porque ela pega tudo, você passa a acreditar realmente que todos os dias, sobre todos os pontos de vista, você vai cada vez melhor. Então você fala isso, é como um mantra. Você fala, você vai acreditando, porque não adianta nada você falar coisas positivas e agir de maneira negativa. O que você tem que fazer é falar e agir de maneira positiva. Ter uma ação positiva, senão não adianta nada. Sobre o ponto de vista da faixa etária, Miriam, é mais fácil trabalhar com crianças, com jovens, adolescentes, meia-idade, pessoa mais madura, mais adulta? Existe uma faixa etária em que a permeabilidade desse subconsciente seja um pouco mais fácil de trabalhar, é mais rápido o resultado? Criança. Que a idade? Criança é mais fácil. Não tem. Por exemplo, eu faço relaxamento, eu não trabalho com hipnose rápida, mas eu fui aprender, eu tenho um certo bloqueio com a hipnose rápida, e eu fui aprender, porque às vezes eu atendo criança de 2, 3 anos, como é que a criança relaxa? Não falo para ela, deite, vamos fazer um relaxamento, ela não para. Então eu fui aprender nesses casos. Mas a criança, ela aceita o relaxamento com uma facilidade muito grande, ela adora o relaxamento.
E a criança trabalha normalmente que tipo de problema? Porque é difícil, as crianças vivem num... Eu fiz um curso de psicologia da iluminação recentemente, a gente fala assim, pô, a criança brincando num parque é o ideal do que a gente deveria ser, né? Ela está ali no aqui, no agora, ela está absolutamente feliz. E eu faço isso, e é verdade. Você vê a criança no parque brincando, é uma harmonia com o universo. A pessoa, ela está preocupada só com aquilo, fazendo as coisas que lhe dão prazer. Que tipo de problema pode ter uma criança de 2, 3 anos? Ou é o pai que tem problema, é a mãe que tem problema, que acha que o filho tem problema? Acontece o seguinte, hoje em dia, os pais trabalham muito, tanto a mãe como o pai. Então, na maioria das vezes, essa criança é educada onde? Ou dentro de casa, com uma funcionária, ou na escola. E às vezes a mãe volta à noite, ela também está cansada, para acompanhar aquele crescimento. Então, vão acontecendo algumas coisas e você não vai percebendo. Perde o controle. Você vai perdendo o controle. Então, fica muito difícil. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que foge disso. Eu atendi pelo menos uma meia dúzia de pessoas com crianças com toque até 15 anos e a mãe não sabia que o filho tinha toque. Porque a mãe uma achava engraçado a criança ter aqueles movimentos repetitivos, a outra achava que era mania. Por quê? Porque não prestou atenção. A mania é uma patologia, né? A mania não deixa de ser uma patologia. Sim, mas não uma mania que atrapalhe, né? Eu estou falando de uma criança com toque, ela precisa ter um acompanhamento. Mas a mania mesmo, a mania já é uma questão patológica. Se a pessoa entra em mania e depressão, mania é um polar, né? Sim. É um dos polos. E tendo um só polo também, exacerbado não deixa de ser uma patologia, isso que eu quis dizer. Exacerbado, exatamente. Miriam, eu quero ter uma pergunta interessante aqui, agradecendo o tema, está achando que está muito interessante o programa, e pergunta assim, quais as possibilidades de tais eventos migrarem do subconsciente para os músculos, tal qual Reich abordava na teoria das couraças musculares? Quem pergunta é o Vinícius de Moraes. Acontece o seguinte, eu não vou colocar o subconsciente. Nós acabamos, por exemplo, quando você não fala alguma coisa, quando você tem uma discussão e você não fala exatamente o que você quer, você guarda, aquilo desce porque você acaba concordando com as pessoas, aquilo desce para você e tudo bem. Quando desce, você não concorda, aquilo desce arranhando. O que isso faz? Isso você acaba somatizando, vai para o seu corpo, vai formando couraças. Você é uma pessoa extremamente estressada, então você começa a ficar com toda essa parte dos teus ombros, essa parte da nuca, ela vai ficando muito tensa, você não libera tudo isso. Como eu sou radiestesista, por que você trata o corpo todo? A psicoterapia holística trata todo o corpo, não só a mente, como o corpo. Então, você vai aprender a relaxar o seu corpo, a um relaxamento mental e físico, e eliminar essas emoções que você guarda e vão acabando fazendo mal para o seu corpo. Eu quero agradecer a pergunta do Vinícius de Moraes, que é um grande amigo, companheiro. Inclusive ele fez essa pergunta porque ele profissionalmente é um fisioterapeuta, ele trabalha mais ou menos na área. Do ponto de vista da medicina chinesa, a gente entende que as emoções são as entidades viscerais que a gente chama. Cada órgão é a sede de uma emoção que, se ele está hiperprodutivo, como o fígado com a raiva, o rim com o medo, o pulmão com a tristeza, o coração com a alegria, excesso de alegria também é patologia, embora as pessoas não queiram, né? Todo mundo acha que é tudo... não, excesso de alegria também é patologia. É uma máscara. Cria-se o quê? Uma toxina, cria-se sim um excesso de energia que vai sim pela corrente sanguínea, pelas correntes linfáticas, fazendo com que haja uma intoxicação muscular, e aí cria os neuroquímicos que você conhece até muito melhor do que eu. Agradeço muito a sua explicação, foi bastante interessante, Miriam. E colocou em questão que o ser humano está doente, que a gente sempre fala aqui, né? Porque hoje as pessoas trabalham muito, colocam a criança na escola e aí mais, né? Acha que a escola é responsável pela educação do filho. Exato. O filho não tem educação, eles vão brigar na escola. Exatamente. Peraí, quem que é? Quem que educa? Não é a escola. Quem educa são os pais. A escola ensina, alfabetiza, né? Ensina a ler. Agora a educação dos pais. Estou errado nisso, não? Não, tá certíssimo. As pessoas não estão malucas hoje que acham que a escola não, meu filho está mal educado, vou brigar na escola. Exato. Né? Ou senão
As pessoas ainda brigam com os professores, vão reclamar manda embora com o professor professores porque deu acho que não nota tá trazendo... baixa para o filho, Exato, né? Aí manda o professor embora, fala, como assim, né? Não, outra coisa, eu consigo perceber muito, que são os adolescentes, né? A hora que você entra para o vestibular, que você vai fazer o vestibular. Então, os pais, eles pagam o melhor cursinho, sabe, a escola... Então, tudo que a pessoa precisar, você está nervoso, vai jogar a bola, vai fazer qualquer coisa. Mas elas não se preocupam com o emocional. E aí, geralmente, dá aquele branco. E aí não sabe por que deu branco. Sabe, aquele branco que dá, que você se prepara, você estuda muito, mas você não tratou o teu emocional. Então, você chega na hora do exame, você pega aquele exame, o teu estresse é tão grande que você olha para aquilo e você não responde. Te dá um branco, você sabe toda a matéria, mas você não responde. Por que acontece esse branco? Porque tem um bloqueio, você está extremamente nervoso, o teu racional é como se ele paralisasse, você começa a ficar ansioso, você começa a transpirar e você simplesmente perde o raciocínio. Aí, o que acontece? É um momento estressante. A hora que você sai do vestibular, você já está no caminho para sua casa, você vai começando a se acalmar, aí você fala, nossa, por que eu não respondi aquilo? Aquilo eu sabia, nossa, por que eu não fiz isso? Então você vai saindo desse momento estressante, vai se acalmando, você vai percebendo. São 16 horas e 58 minutos, nosso programa chegou ao fim, Miriam. Foi rápido, não foi? Bem rápido. Eu queria que você deixasse seu e-mail, sua homepage, o telefone para as pessoas que Vou queiram deixar o meu site, inclusive lá site. tem vários artigos sobre o que nós conversamos. Ótimo. É miriamdurante.com.br. Miriam é com Y. É M-Y-R-I-A-M. Tá. Inclusive, tem um relaxamento para as pessoas entenderem. Tem um relaxamento que você faz de 15 minutos para ter uma noção de como relaxar um pouco os músculos, colocar um pouco das coisas para fora. É um relaxamento exatamente igual a esse, para você jogar o teu negativo fora. É bem interessante. Funcional. Você quer deixar algum telefone, algum outro contato? Não, dentro do site tem tudo. Todas as informações. Todas as informações. Queria te agradecer a oportunidade de mostrar um pouco o meu trabalho, gostei muito. Pode agradecer, estou esperando. Eu te agradeci. Obrigada, muito obrigada. Eu agradeço a participação. O chat hoje estava tranquilo, tá o Darmatron, tem o Paulistano, tem o Vinícius de Moraes. Outras pessoas assistiram, mas eventualmente estavam mais, acredito, prestando atenção nesse tema, que é bastante interessante. Eu tenho certeza que temos uma série de outras informações que não foram tratadas nesse programa, mas que eventualmente nós chamaremos novamente para a gente dar continuidade a esse tema bastante interessante, bastante importante. São 17 horas, segunda-feira que vem tem mais salutos aqui com outro tema e desejo a você uma boa semana e até lá, até segunda às 16 horas, boa semana.